a gente fala aqui com os profissionais de educação física, que fazem parte da Personal em Casa, são personagens que a gente administra a carreira deles, administra os horários, nós fazemos a captação, a venda, a gestão dos horários, a cobrança. E um dos nossos pilares, das nossas vocações, é formar esse profissional em todas as áreas, não só na área técnica, mas nas áreas e conteúdos transversais, como o atendimento, a venda, gerar resultado nesse cliente, com que a gente possa fidelizar nesse cliente. Uma das coisas mais importantes é o método. Como você faz aquilo que você faz vai determinar aonde você vai chegar. O que, o que você faz, como você faz as coisas vai determinar o resultado que você vai alcançar. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre método. Pode ser o seu método de trabalho? Pode. Pode ser o método como você faz as coisas na sua vida, na sua casa, na sua rotina? Pode também. Então, o método é como você faz o que você faz. Como eu falei no início, parecia um trava-língua. Como você faz aquilo que você faz vai determinar aonde você vai chegar. Se você faz as coisas de qualquer jeito, provavelmente você vai fazer algo sem excelência. Você vai fazer algo muito bem quando você sabe aquilo que você está fazendo. Então, o básico para a gente alcançar resultado na nossa carreira como profissionais de educação física, como personal trainers, é você saber o que você está fazendo. Então, você tem que ter um método. Vamos para a questão mais básica. A gente ministra aula, a gente não dá aula, né? Pelo amor de Deus, a gente realiza um atendimento. Vamos lá, a gente dá aula. Então, nós temos uma forma de ministrar essa aula, que é a questão mais básica. A gente tem o aquecimento, a parte principal e a parte final da aula. Então, é um método. Você começa aquecendo, se preparando, depende do tipo de aula, depende principalmente do que você vai treinar, da parte principal, e depois você alonga ou relaxa ou volta calma, e dependendo, mais uma vez, daquela parte principal. Então, o método é a sua forma de trabalho. É como você vai trabalhar. E isso tem que estar muito claro. Eu fiz uma analogia com as coisas que você faz na vida, não é? Você vai tomar banho, você primeiro molha o corpo, ou primeiro só a cabeça e você lava a cabeça? Você ensaboa primeiro seu braço, sua perna, sua barriga, sua cabeça? Qual é o método? Como é a forma que você faz? Normalmente entra no automático. E tudo é assim, quando você aprendeu a dar aula, você mais ou menos entra no automático depois. Primeiro você vai pensar, igual quando você vai dirigir. Você olha quando vai passar a marcha, você olha para a seta quando vai dar a seta, você olha para o retrovisor e esquece de olhar para frente, e depois fica normal. Mas três perguntas são muito importantes. O que é que o professor quer? De verdade, o que é que você, personal, quer? Eu já sei. Ganhar dinheiro sem trabalhar. Todo mundo quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Se você não precisasse trabalhar, você ia trabalhar? Fala sério aqui. Podia, porque vocês estão aí do final do dia com a carinha bem, né? Senão eu ia falar para vocês abrirem a câmera aí, que vocês iam bem estar tristes, cansados, né? Por isso que a gente tem que ganhar bem, para valer a pena. Não é isso? Então, a forma que você faz as coisas é muito importante. Então, o que que o personal quer? Que a gente vai ter que trabalhar. O personal quer captar o cliente, um cliente ideal que possa pagar aquilo que ele vale e manter esse cliente. Então, o nosso método de trabalho ele tem que trazer isso para a gente. Ele tem que fazer com que o cliente fique. Por quê? O método aqui, eu vou falar da parte técnica, da parte prática, de como a gente realmente intervém ou faz uma intervenção positiva ou muda a vida da pessoa, como você quiser falar, é através do movimento. Você vai fazer com que ele alcance o resultado através do movimento. Então a gente vai falar de método da parte técnica. Eu fiz uma analogia com o que você quer. Você quer viver bem da sua profissão, você quer captar o cliente, quer que ele fique aqui. Então, o que que o seu método tem que ter? O seu método tem que ter o que que você vai fazer.
Então, dependendo do objetivo dessa pessoa, e a gente vai ver, a gente tem que entender como a gente vai trabalhar com ela e por que que a gente vai trabalhar. Então, são essas perguntas-chave: o que que eu tenho que trabalhar, como eu vou fazer aquilo e por que que eu vou fazer aquilo. Então, o seu método, ele tem que ter em detalhes aquilo que você vai fazer para mudar a vida da pessoa através do exercício. Então, o que, como e por quê? E se a gente for um pouco mais a fundo nessa questão, a gente vai entender que o que é o que eu vou ensinar. O que que eu vou ensinar para esse cliente gerar resultado e que ele fidelize, que ele fique comigo muito tempo. Isso é uma coisa boa do personal. A gente consegue o cliente fique com a gente vários anos, inclusive. Como eu vou diferenciar o meu serviço? Como que o meu método vai fazer com que aquele aluno realmente perceba até um diferencial em mim? Isso é o como. E por quê? Por que que você faz aquilo? Se você faz realmente para mudar a vida das pessoas, você tem uma preocupação genuína com aquilo, você gosta do que você está fazendo, cara, provavelmente você vai ter resultado naquilo. Então a gente tem que sempre responder essas três perguntas, seja na sua carreira, seja no método de trabalho, ou como você vai desenvolver aquilo dentro do objetivo daquela pessoa. E a gente começa pelo método respondendo três perguntas básicas. Qual é o objetivo? Como a gente falou, o seu objetivo, quais suas necessidades, se você tem alguma limitação. Isso são outros temas que a gente vai trabalhar. E de 15 em 15 dias a gente vai trabalhar esses temas. Então a gente precisa, falando em método de trabalho, da parte técnica, eu tenho que saber o objetivo do meu aluno, que é aquilo que ele deseja. É quase uma vontade. Então, normalmente a pessoa quer emagrecer para ontem, né? Ela fez a matrícula da academia, ela já quer emagrecer. Ela nem vai às vezes. Muita gente paga a academia e não vai e pensa, ah, não, já estou matriculado, como se fosse resolver a vida dela. E a gente sabe que não é. Mas a gente tem que levar isso em consideração. Se a pessoa quer chegar, quer emagrecer, a gente vai desenvolver um trabalho dentro do nosso método para fazer com que isso aconteça. Por quê? Como você fideliza a pessoa só com a técnica boa? Não. Você tem que entregar resultado para a pessoa. Tem que ter uma gamificação, você tem que ter um desafio, você tem que ter uma meta, você tem que fazer um trabalho lúdico, pode ser, pode, tá? E eu tenho que criar uma comunidade, ela tem que se sentir parte de algo, isso é muito importante. Por isso que você vê muitos profissionais com time do professor tal, time do professor tal, ele faz desafio com os times, que é essa parte mais também de gamificação, mas você cria uma comunidade. Então, os objetivos eles têm que ser levados em consideração. Só que a gente pode ir um pouco mais fundo. Às vezes a pessoa tem uma necessidade que ela não sabe que ela tem. Se ela quer emagrecer, a gente sabe que ela tem algumas necessidades que precisam ser desenvolvidas e a gente pode trabalhar isso. Para ser mais fácil de explicar, por exemplo, a pessoa tem uma dor na coluna. Normalmente a dor nas costas é porque a postura não está muito boa, o centro do corpo não está forte, o abdômen não está bem trabalhado. Então, a necessidade dela pode ser que seja fortalecer o core, o centro do corpo. E normalmente ela não vai ter essa noção, mas ela tem uma necessidade. Então, além dos objetivos, a gente tem que trazer as necessidades que às vezes a pessoa não sabe. E lógico, respeitar as limitações dessa pessoa. Se essa pessoa é hipertensa, você tem que limitar os batimentos dela, da mesma forma que uma pessoa que está gestante, uma mulher que está gestante, a gente vai ter que limitar esses batimentos dela, a gente sabe que não pode elevar muito. Então, cada pessoa tem uma condição quando chega com você. Às vezes, um atleta, o cara é atleta de corrida e vai fazer um treino funcional para desenvolver outras capacidades físicas, então a gente tem que respeitar essa limitação dele. Mesmo sendo atleta de um esporte ou de uma modalidade, ele está iniciando um treino com você. Então, até isso a gente tem que respeitar mesmo sendo um atleta. A gente pensa em limitações de uma pessoa mais velha, que tem algum problema de saúde, mas não. Todas as pessoas que chegarem na sua mão, você tem que fazer uma progressão de trabalho. Isso faz parte do método. E como a gente desenvolveu o método da personal em casa? Depois de muitos anos ministrando aula, a gente começou a entender como a gente alcança os objetivos atendendo às necessidades dessa pessoa e respeitando as limitações. E é isso que a gente faz.
Tá? Qual é o método da personal em casa? E aqui hoje nós temos profissionais, tá? Tem o Vandeir que está começando e personagens, são profissionais que estão, né, fazem parte da personal em casa. Então esse método do trabalho a gente tem que ter pelo menos ele na mente, assim, quando a gente for atender, porque eu faço uma venda, então a gente tem que entregar aquilo que eu, né, que eu ofereço na venda, eu faço uma oferta de serviço. Então essa pessoa ela fica encantada pelo serviço. Toda vez que o profissional vai fazer aula experimental, a gente fecha, então a venda foi muito boa, a gente conseguiu linkar isso, e ele tem que receber aquilo que a gente falou na venda, que eu falei que a gente vai entregar, que são os melhores personal trainers de Brasília, que está do Brasil. Então, o que a gente trabalha? Essa primeira coisa que eu falei, trabalhando os objetivos, as necessidades, numa conversa rápida você vai identificar, por exemplo, onde ela sente dor. Será que essa pessoa está encurtada? Então vai ter que fazer um trabalho de mobilidade no início. Se essa pessoa quer correr, a necessidade dela vai ser diferente, tem que trabalhar uma musculatura diferente. Então a gente tem que entender o objetivo, linkar com a necessidade e ver se a pessoa tem alguma limitação, tá? Falando de limitação, a gente desce para o segundo ponto, que é o estado atual dessa pessoa. Qual é a condição física dela? Atualmente, nós estamos trabalhando com uma avaliação funcional, que é o BIA, que é um check-up fisiológico, que é a bioimpedância tetrapolar, e nós vamos trabalhar com o AVA também, que é uma avaliação corporal 3D, com duas fotos de lado e de frente, a gente tem uma avaliação completa e a gente vai ter vários diagnósticos que você pode fazer com o seu cliente e eu vou fazer na venda para identificar quais são as necessidades e as limitações. Então a gente já vai chegar já com o que esse aluno vai saber, porque ele vai dessas informações, né? Então a gente já vai chegar como é que a gente vai resolver o problema daquela pessoa, como a gente vai atender o objetivo dele. Tá? A gente trabalha com atenção exclusiva, que a gente atende muito em casa, mas a gente está atendendo muito em academia. Mas às vezes na academia você não consegue dar uma atenção exclusiva para o seu cliente, porque essa academia cheias, principalmente se for uma low cost, academia de rede, e você tem que revezar os aparelhos, às vezes você não consegue. Lógico, isso é uma competência nossa conseguir fazer essas opções de trabalho, essas variações. Mas a gente tem que, na maioria das vezes, ter uma atenção exclusiva. É por isso, quando a gente dá aula para dupla ou para trio, a gente cobra mais. Por quê? Cada aluno vai ter um treinamento diferente, que é o próximo item, o planejamento individualizado. Porque a gente faz uma atenção exclusiva com duas pessoas, você atende uma pessoa exclusivamente, dentro dos objetivos, necessidades e limitação dela, e a outra pessoa que está ali naquele mesmo horário. Elas vão pagar mais, né, no total, no montante vai, só que elas vão estar dividindo os custos, tá? Cada dia é um treino diferente. Isso é uma das maiores reclamações dos clientes. Como é que eu sei disso? Há 12 anos fazendo venda, acompanhando profissionais e clientes, eu vejo que muitos dos clientes que chegam procurando esse nosso serviço falam, poxa, tô sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. O professor pega a ficha e vai passando comigo nos aparelhos. Eu até decorei. Então, as pessoas reclamam bastante disso. Então, a gente tem uma periodização, que é um dos próximos assuntos que a gente vai trabalhar, e que a gente pode fazer com que esse aluno progrida, evolua, e você pensar que nós temos 10 capacidades físicas, meu Deus, olha quantas coisas você pode fazer. Eu vou te dar um exemplo, o agachamento. Você pode fazer o agachamento livre, você pode fazer um agachamento pliométrico, se essa pessoa tiver com o objetivo de emagrecer ou já tiver evoluída no treino. Você pode fazer um agachamento no hack, você pode fazer um agachamento com kettlebell, você pode fazer um agachamento com a barra na frente, com a barra nas costas, segurando o. Então, o aluno ele pensa que é um exercício diferente, mas não é. É o mesmo padrão de movimento dominância de joelho. Ele está fazendo um agachamento. Ele vai sentar na cadeira. Só que para ele é diferente. Então, se você conseguir trazer essa variação, isso vai ser muito importante, tá? Estamos quase acabando. Tem que ter uma progressão? Tem. Se fizer a mesma coisa, a pessoa não vai evoluir. Então, a gente tem um mesociclo que a gente pode trabalhar 5 dias por semana com treinos diferentes e cada de 2, 3 meses a gente começar
a trazer novos tipos de treinamento para esse cliente, desenvolvendo outras capacidades físicas, agilidade, velocidade, potência, destreza, coordenação motora. São 10 capacidades físicas, que é a outra coisa que a gente tem no nosso método, trabalhar todas as capacidades físicas. Então, você que está na nossa comunidade, você vai perceber que você tem todas essas ferramentas para desenvolver todo esse método, trabalhando as capacidades físicas, os padrões de movimento, as funções articulares. Inclusive, a gente tem um curso gravado, todo dessa parte de mercado, toda essa parte técnica também, tá? Para você fazer um treino que funciona. Musculação funciona? Funciona. Corrida funciona? Funciona. O treino funcional funciona? Depende do objetivo ou da necessidade. Então a gente tem que fazer um treino que funciona para qualquer pessoa que chegue às nossas mãos, independente de idade, de limitação, tá? Então a gente tem que preparar o nosso aluno para o que ele quer, para o que ele deseja, levando sempre em consideração as necessidades. Então a gente vai trabalhar as atividades para o dia a dia, uma senhora que quer fazer as coisas em casa, não quer depender de ninguém, ou o avô que quer pegar a neta no colo, você quer dar mais autonomia para aquela pessoa, ou é gerar hipertrofia, ou emagrecer, ou performance para um atleta que quer completar o seu treinamento, né? Deixar o treinamento de fazer uma transferência do treino para a atividade que ele faz, tá? E até saber até o perfil psicológico daquele aluno para saber como é que você vai trabalhar com ele, se você vai desafiar ele, se você vai a forma de falar. Então o método ele vai trazer isso. Então você sabendo, tendo consciência da forma como você vai trabalhar com esse cliente, com certeza você vai ter mais resultado, ele vai ter mais resultado, você vai conseguir fidelizar esse cliente e fazer com que ele, né, se desenvolva por muitos anos, porque você tem um método de trabalho onde você tem progressão, onde você desenvolve outras capacidades físicas e vai fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e que você tenha mais clientes, que você seja indicado. E, claro, fazer parte de uma comunidade. Né? O grande resultado da gente é esse, trazer o cliente certo para o personal ideal. Pessoal, isso que a gente vai falar de método. Então, a ideia é de 15 em 15 dias a gente faça esse trabalho. E não só isso, a gente pegue cada um de vocês e realmente desenvolva aquilo que você está precisando. Então, fazer uma comunidade, uma mentoria realmente profissional, para ver se a gente trabalha os gaps de cada um, para realmente a gente ver bem e melhor da profissão. Fala sobre a questão de financeira, quais são as métricas que a gente trabalha, como é que é realmente esse trabalho de vendas, como é que tem que ser, como é que é esse marketing mesmo, como é que usa as redes sociais, como é que vai usar o site que você tem na Personal em Casa, que o novo site está ficando pronto, a gente está em julho de 2025, ele está quase ficando pronto, já com inteligência artificial, então aproveitar isso que a gente tem e a gente está aqui para ensinar.